Olá, galerinha do terceiro ano. Hoje, nós vamos continuar aí nossas apostilas e hoje a gente vai fazer a apostila de língua portuguesa, segunda unidade. Vamos lá então a nossa apostila. Essa daí é a nossa segunda unidade, tá? No coração da África, a gente percebe que as crianças estão colocando muita atenção aí, no contador de histórias, um senhor mais velho que está ali contando as histórias para as crianças, certo? E a gente percebe também, que essas imagens retratam então aí, a história africana, a cultura africana, certo? Então retrata aí algum país da África. Temos também, árvores que retratam aí a paisagem africana. Então vamos ver o que o nosso Vasculhando Ideias nos pede. Número 1. O que fazem as crianças dessa ilustração? Então elas estão ouvindo histórias, tá? Em que região do globo terrestre essa cena se passa? Então, em algum país da África, do continente africano. Você já viu alguma árvore como a ilustrada nessa cena? Onde? Eu, professora Milka, nunca vi. E você de casa, você já viu? O povo brasileiro é formado por pessoas provenientes de diferentes regiões do mundo, e isso explica a riqueza de sua cultura. Você sabia que as palavras como samba, berimbau, farofa, moleque têm origem africana? Converse com a professora sobre o assunto. Existem várias palavras aí, que têm força no nosso país e são de origem africana, certo? Então, a importância dos povos africanos para a cultura brasileira, ela vem exposta então em algumas comidas, em algumas palavras, em algumas danças que a gente já conhece aqui no Brasil. Por exemplo, abelha, que a gente chama de abelha, eles falam marimbondo, Então marimbondo, muvuca, que é bagunça, cafuné, que é carinho, Borocochô, que é estar triste, São palavras então que vêm da África, de origem africana. Da comida a gente tem o acarajé, o vatapá, o angu, a feijoada, também são comidas africanas, Os instrumentos musicais nós temos o berimbau, o agorô, também agogô, também são, de origem africana. Então assim, a gente tem várias coisas que são da África e que estão no nosso país e que a gente costuma falar, que a gente costuma comer, certo? Objetos que a gente costuma então utilizar. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre, as baobás, que são essas árvores que estão ali na ilustração, tá? Essas árvores lindíssimas, A gente vai falar um pouquinho sobre ela. Você sabe o que é um baobá? Conheça essa impressionante árvore africana. Então, o baobá é a árvore com o tronco mais grosso do mundo. Seu caule oco chega a medir mais de 20 metros de diâmetro e pode armazenar até 120 mil litros de água. Seu tamanho é tão impressionante que alguns baobás são usados como casas, depósitos de grão ou abrigos de animais, mas infelizmente a espécie está ameaçada de extinção. Essa árvore se divide em 8 diferentes espécies, 6 delas nativas de Madagascar, na África, outra proveniente do Oriente Médio e outra que surgiu na Austrália. Todas as espécies, no entanto, existem em outros países, incluindo o Brasil. Os baobás também são considerados por alguns biólogos as árvores mais antigas da Terra. Estima-se que elas possam atingir até 2.000 metros de diâmetro. 2.000 anos de existência, calculado pelo seu diâmetro. Seu nome científico é Adansania digitata, mas elas são conhecidas também como imbondeiros ou calabaceiras. A árvore é realmente poderosa, abriga centenas de animais, aves e insetos em seus imensos troncos. Suas flores chegam a medir 20 centímetros e florescem uma única noite, mas possuem néctar e frutos que servem de alimentação às tribos e animais nas épocas de escassez, além de haver indícios de seu uso para a cura da malária. Da seiva desta árvore retira-se um óleo especial. Do seu tronco, os nativos de Madagascar constroem as pirogas, que são uma espécie de canoa.
comprida. E sua cortiça possui composto medicinal para combater a epilepsia. Não à toa, na África, os baobás representam a vida, são símbolos de fertilidade, fartura e cura. Então, essa bela árvore, ela serve de abrigo, ela serve para medicamentos, né? E a sua importância, então, é símbolo aí de fertilidade, fartura e cura. Assinale as características do baobá apresentadas no texto. Então, os baobás têm um tronco muito grosso. Os baobás são árvores consideradas as mais antigas da terra. E também as flores dos baobás chegam a medir 20 centímetros. Por quais outros nomes é conhecida então esta árvore? Então, ela é conhecida por embondeiro, imbondeiro ou calabaceira. Essa resposta está no texto, tá? Bem aqui assim, ó. Deixa eu já marcar aqui para vocês, né? Vocês vão falar de onde a professora tirou. Tiramos aqui, ó, do texto, ó. Tá? 3. Para as culturas tradicionais africanas, o que os baobás representam? Então, ele é símbolo de fertilidade, né? Ó. Fartura e cura, tá? Os baobás são tão importantes para os povos africanos que há várias histórias sobre seu surgimento na terra. Acompanhe a leitura de um dos mitos do baobá feitos pela professora e registre com suas palavras nas linhas a seguir. Então vamos lá. Como surgiu o baobá? O Criador fez o baobá a primeira árvore da face da terra. Depois foi criando outras árvores de outras espécies. O baobá vigiava o Criador em tudo o que ele fazia e ia dando palpites. Isso não ficou bom, aquilo ali também não. O Criador olhava-o com a paciência infinita. E o baobá continuava com suas críticas. Por que as flores dessas árvores são vermelhas e não amarelas? Por que essa árvore não é maior? Por que aquela não é menor? Isso não vai dar certo. E o Criador olhava-o com paciência. Acho que assim não está bom. Ficaria melhor se fosse diferente, continuava o baobá. E o Criador já não olhava mais com tanta paciência. Não, assim não ficou bom. E o Criador perdeu a paciência. Pegou o baobá, virou de cabeça para baixo, enterrando sua cabeça na terra. Dizem que é por isso que os ramos do baobá, ao perderem as folhas, mais parecem raízes, dando a impressão de que a árvore está virada ao contrário. Então essa daí, então, né, historinha é um mito, né, uma história fantasiosa sobre o surgimento, né, e o modo, né, a figura física, então, desta árvore, certo? Então, mitos são relatos fantasiosos, tá? De histórias que não existem, que não são comprovadas, certo? Histórias fantasiosas, né, para ilustrar algo que aparentemente a gente conhece, tá? Então, aqui tem a historinha dos furos no céu também, que é bem legal. A prof vai ler para vocês. Furos no céu. Conta-se na África que a distância entre o céu e a terra no início dos tempos não era maior do que a altura de uma girafa. Um dia, duas mulheres estavam moendo trigo, cada uma em um pilão. Elas estavam conversando com uma empolgação, animadas com o assunto. Elas levantavam o pilão bem alto, tão alto que acabou fazendo um furo no céu. "Parem, por favor!" gritou o céu. O céu gemia de dor e a cada furo, mas elas estavam tão empolgadas que nenhuma das duas ouvia as reclamações de cima. Assim sendo, o espaço celeste foi ganhando mais e mais furos a cada erguida dos pilões. O tapete azulado chorava e berrava, mas nada adiantou. Magoado, ele decidiu afastar-se da terra. Subiu bem alto, o máximo que conseguiu. Quando chegou ao topo do mundo, ficou mais tranquilo, pois sabia que ninguém mais poderia furá-lo. "Aqui está bom, agora posso descansar." Os furos que as duas mulheres fizeram no céu nunca se fecharam. Hoje em dia podemos vê-los brilhantes durante a noite, são as estrelas.
né? Então aí querendo provar a existência das estrelas, o porquê a gente vê as estrelas no céu, né? Então nesse mito, nessa história fantasiosa, né, se fala que essas mulheres com seus pilões acabaram furando então o céu. A número 1 pergunta se você gostou da história. Então, se sim, coloquem que sim. Se não, coloquem que não. A número 2, quando é que essa história acontece? Qual é o tempo? Então, ali no texto fala no começo dos tempos, ó, no início dos tempos, tá? Ótimo. Que personagens estão presentes no mito? Então, 2 mulheres, né? E o céu, certo? Então, esses são os personagens que estão presentes no mito. O que as 2 mulheres estavam fazendo? Certo? Então, as 2 mulheres estavam moendo trigo, tá? Por quê? Estavam fazendo, estavam moendo trigo em seus pilões, ok. Depois, que personagens se distraem? Por quê? Qual é a consequência da distração? Então, as 2 mulheres, né, ó, estavam conversando com muita empolgação, tá? Tão alto, animadas com o assunto, né? Conversavam muito alto e jogavam, usavam seus pilões muito alto e acabaram furando o céu. Deixa eu vir aqui que a prof está marcando no texto as respostas, mas aqui também tem. Os mitos apresentam explicações fantasiosas para aspectos do mundo ainda não compreendidos pelas pessoas. Cite um exemplo, né, de elemento fantasioso. Então, aí nessa história a gente pode citar as 2 mulheres fazerem furos no céu, né? Isso é uma fantasia, né? Às vezes, apenas levantando um pilão, né? Então, é uma fantasia. A distância entre o céu e a terra, né? Ser do tamanho de uma girafa, né? Então isso também é fantasioso. No texto você vai circular, né, as expressões que substituem a palavra céu. Então aqui, ó, espaço celeste e tapete azulado são as palavras que substituem, né, a palavra céu. Aí a 8, neste mito o céu também tem vida. Copie uma das falas que do céu presentes no texto. Então, parem por favor. Aqui está bom, agora posso descansar. A 9 não precisa, a 10. O que o céu decidiu fazer para não ser mais furado pelos pilões das mulheres? Então o céu decidiu distanciar-se da terra. 11. Os furos feitos no céu deram origem ao quê? Então, segundo o mito, né, os furos deram origem às estrelas. Complete o quadro com o resumo das partes da lenda que faltam. Na situação inicial, então no começo dos tempos, a distância entre o céu e a terra era pequena, do tamanho e da altura de uma girafa. E o desfecho, os furos tornaram-se as estrelas do céu. Aqui a gente fala sobre a formação das palavras compostas. Então, a cultura africana chegou ao Brasil com os povos escravizados trazidos da África. Durante muito tempo, a economia brasileira fundamentou-se na exploração do trabalho forçado dos africanos e afrodescendentes. Eram pessoas de diferentes etnias, por exemplo, bentos, negros, negôs, malis, que falavam idiomas diferentes e tinham tradições distintas. Segundo se conta, antes de serem embarcados nos navios negreiros, os africanos escravizados sofriam diversos maus tratos. Dentre eles, eram obrigados a dar dezenas de voltas em torno de um imenso baobá, enquanto recebiam chibateadas. Deixavam aos pés das árvores suas origens, suas crenças, seu território, para receberem em seguida uma identidade cristã ocidental, ou seja, eram batizados com um nome português e obrigados a converter-se ao catolicismo. O baobá passou a ser chamado de árvore do esquecimento, pois os escravos teriam deixado ali toda a sua história. Contudo, a rica cultura afro-brasileira demonstra que suas histórias, seus costumes e suas crenças nunca foram esquecidos.
né? Então a gente fala que esse povo, né, africano, ele veio para cá, ele foi escravizado, ele teve que deixar um pouco das suas origens para trás, mas no coração desses povos, eles sempre continuaram sendo africanos, apesar de terem sido incorporados à nossa cultura, tá? Número 1, observe no texto lido as palavras destacadas. Então, maus tratos e afro-brasileira. Elas são palavras compostas, ou seja, aquelas que são formadas pela união de duas ou mais palavras. Essas palavras podem usar hífen, como afro-brasileira, como elas podem não usar hífen, como girassol, por exemplo. Então, as palavras compostas podem ser escritas com hífen ou sem hífen, como aí no exemplo, guarda-roupa, passatempo, tá? Então, algumas possuem hífen, outras não. O hífen, né, é aquele tracinho que a gente usa na separação silábica, tá? É um sinal gráfico chamado de hífen, ou é o traço de união entre as palavras compostas, certo? Atividade 2. Você vai pintar de azul as palavras simples e de vermelho as palavras compostas. Então, a gente sabe aqui, ó. Vou pegar primeiro o azul, para ser mais rápido, né? Então, a gente sabe que, ó, estrela, né, é uma palavra simples e margarida é uma palavra simples. Agora, as palavras compostas. Então, a gente tem aí guarda-chuva, amor perfeito, quinta-feira e manda-chuva, tá? Então, essas aí são as palavras compostas. Na 3, você vai colocar C para as palavras compostas e S para as palavras simples. Então, a gente sabe que guarda noturno é composta, pipoqueiro é simples, papagaio é simples, estrela do mar é composta, africano é simples, sul-africano é composta, segunda-feira é composta e pontapé, apesar de não ter hífen, é composta. Aqui a gente vai colocar o nome dos objetos, então guarda-roupa, paraquedas, roda gigante, todas elas são compostas, tá? Guarda-sol, cachorro-quente e girassol. Aqui a gente vai olhar as palavras e vai colocá-las no quadro. Então aqui, bumba meu boi, ela é composta sem hífen. Armário é simples. Divertimento é simples. Passarinho é simples. Banana maçãs composta com hífen. Banana é simples. Bem-te-vi composta com hífen. Árvore é simples. Contratempo composta sem hífen. Pisca-pisca composta com hífen. Peixe-boi composta com hífen. Beija-flor composta com hífen. Contramão composta sem hífen. Mal-me-quer composta sem hífen. E cavalo de pau composta sem hífen. E aqui você vai achar então duas palavras compostas. Então nós temos passatempo e autoescola. Então nossa atividade hoje foi só até essa página, a página 41. Ficamos por aqui hoje. Boa aula para vocês.